Irmãos e irmãs, a paz de Jesus, gostaria de falar um pouquinho nesse áudio com os irmãos acerca de algumas situações que se apresentam dentro da questão da restauração e tem gerado muita dúvida. Eu tenho recebido muitos comentários dos irmãos, e-mail e mensagem no aplicativo do Telegram e até mesmo nos grupos de restauração, no grupo de restauração que nós temos do canal. Mas as pessoas elas perguntam como agir em determinadas situações. Não tem uma fórmula mágica, uma receitazinha de bolo. Cada caso é um caso e até dentro desses casos que eu pretendo falar agora, existem algumas diferenças, né? Porque cada situação tem um histórico, tem um passado, tem de repente um detalhe. Então dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de como agir, mas não dá para cravar, né? Dizer que tem uma receita certinha, uma fórmula certinha, né? Mas dá para ter um parâmetro, irmãos. Assim sendo, irmãos, cada caso é um caso. Então, vamos ao primeiro caso. O primeiro caso que é um dos casos que acontece, né? Os que acontecem mais, os mais recorrentes. O cônjuge, ele está em casa, só que ele está com OM ou com OH. Qual é o tratamento que deve ser dado ao cônjuge que está em casa? Só que com OM e com OH, você sabe, ou por redes sociais, ou está todo mundo sabendo, é uma fratura exposta mesmo, enfim, está todo mundo sabendo que tem OM, tem OH. Qual é o tratamento? Você é um alicerce espiritual, ponto. Isso é fato, você deve continuar sendo esse alicerce. Porém, a questão íntima tem que se tomar cuidado. Não só pela questão espiritual, mas também pela questão física, de saúde, obviamente. A pessoa está na rua, está se relacionando com outras pessoas e volta. Agora, na questão espiritual, pegando essa parte da intimidade com o cônjuge que está com OM e que está com OH, sabidamente, o irmão ou a irmã sabe disso. Nós vemos o caso de Oséias. Oséias, no capítulo 3 do seu livro, Oséias 3, versículo 3, a palavra fala que a mulher de Oséias ela tinha se prostituído com vários homens na rua, ao ponto de que ela chegou a ser vendida como uma prostituta sacerdotisa, né? Uma coisa terrível mesmo. E ele foi lá e comprou ela no capítulo 3. Se os irmãos derem uma olhada, ele compra Gomer, que é sua esposa, de volta, resgata ela. E no capítulo 3, no verso 3, a Bíblia diz o seguinte, ele diz assim: Tu ficarás comigo muitos dias, Oséias dizendo, não te prostituirás, nem serás de nenhum outro homem. Assim também eu não serei de nenhuma outra mulher, esperarei por ti. Naquele momento, ele estava dizendo o seguinte, era como se ela fosse ficar com ele alguns dias, ele não tocaria nela, ela estaria em tratamento físico, espiritual, seria um momento ali onde ela seria restaurada, ela seria tratada, né? Esse tratamento seria totalmente necessário, ela esperaria por ele e ele esperaria por ela. Isso a gente está falando de alguém, irmãos, que tinha vindo de uma situação de libertinagem, de devassidão, que era a esposa de Oséias, do profeta Oséias, e tinha retornado para casa, já liberta, né, dessa vida, mas ainda não liberta das feridas e das bagagens que aquilo tinha proporcionado. Quando falamos do cônjuge que está dentro de casa também, que nem a esposa do profeta Oséias, porém ele ainda continua com uma vida de devassidão e de libertinagem, a gente faz a seguinte pergunta: se Oséias ele tratou ela dessa forma, né, de ali se abster dessa questão de intimidade por um período de tempo, até mesmo para ela se tratar e se recuperar, por que a irmã ou o irmão que está com o cônjuge em casa e sabe que ele está vivendo uma vida de devassidão, de adultério, vai querer se relacionar intimamente com ele? Então a gente tem que ter muita sabedoria e muita calma, muito cuidado. Existe toda uma batalha espiritual, né? Depois, em outro momento, eu conto para os irmãos o jovem que saiu da igreja e começou a se relacionar com a menina, e a menina ficou possessa em cima do leito de adultério, do leito de pecado. Então tem que tomar cuidado. Quando está em casa, mas você sabe que ele tem OM, você sabe que ele tem OH, você vai ser o abrigo espiritual, receber ela espiritualmente, mas vai estar em batalha espiritual orando, né? E você tem que tomar cuidado com essa parte de intimidade. Quando está em casa, só que está sem OM e sem H. Eu falei isso aí no outro vídeo, né? Aí a gente tem que ter aquele tratamento VIP. Está sem OM, está sem OH, está em casa, mas está opresso, né? Aí é sabedoria, é o tratamento VIP, é sabedoria. Quando o cônjuge está em casa, sempre é sabedoria. A palavra de lei, a palavra de ordem é sabedoria. No trato, sabedoria na forma de falar, reagir mais do que agir, deixar a iniciativa partir deles, a atitude partir deles, sempre reagir com carinho, com mansidão, com domínio próprio, com temperança, não ficar cobrando nada. Cônjuge em casa é sempre assim, né? Só que no caso, quando está com a M ou H, tem essa questão de
de entre aspas, deixar ir, né? No que sentido? Infelizmente, você não vai ficar batendo cartão, né, da pessoa. A pessoa tá numa situação de legalidade de pecado. Você vai estipular e colocar limites também. Tudo tem limite. Não estou querendo dizer aqui pro irmão e para a irmã que o cônjuge tem que pintar e bordar. Não, você tem que ter sabedoria, buscar do Senhor estratégias. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Eu discordo desse parecer de que a pessoa tem que se humilhar, tem que aceitar tudo, toda a exposição, humilhação. Não é assim também não, tá? A gente tem que ter sabedoria. Só que na questão íntima, é essa abordagem que eu falei. Estando com OM ou OH, é aquela primeira abordagem que eu falei. No caso de estar em casa sem OM e sem OH, aí é tratamento VIP. Né? Você tem que tratar bem em todos os sentidos. Tem que regar a plantinha mesmo, né? Tem que dar carinho, dar amor, ser o abrigo espiritual e tudo mais. Uma terceira situação que a gente pode ver é o cônjuge está fora de casa, só que ele está com OM e ele tá com, ou ela está com OH. Aí qual é o tratamento? Só que está fora de casa. Aí é aplicar o deixa aí. Não tem que ficar indo atrás de redes sociais, de fatura de cartão de crédito, para saber onde foi, onde estava, o que gastou. Né? Não ficar ligando com desculpas de falar dos filhos, quem tem filho, né? Depois a gente vai abordar mais sobre isso. É o deixaria, é aplicar o deixaria, continuar sendo o abrigo espiritual da pessoa. Se a pessoa, por algum motivo, te procurar, ir até a casa de vocês, e muitos cônjuges fazem isso, você não vai bater a porta na cara dessa pessoa. Se ela te procurar com o intuito de desabafar, de chorar. Agora, se te procurar na questão íntima, irmãos, de novo aquela situação de Oséias. Oséias estava com a mulher dentro de casa e ela estava ali se recuperando. Foi um tratamento daquele período de devassidão, de libertinagem que ela tinha acabado de sair. E o Senhor, ele dá o exemplo. Esse texto não está à toa na Bíblia, não caiu de paraquedas ali, não. Ele tem um motivo para ele estar ali. Deus, ele deixa ali para nós como um exemplo. Imagina alguém, qual é o tratamento de alguém para com o seu cônjuge, com o cônjuge vivendo ainda em libertinagem, devassidão e adultério. Se o Oséias, o profeta, teve todo um cuidado de não tocar na mulher dele, ela saindo de uma situação de pecado. Então, assim, o cônjuge fora de casa, com o OH ou com o OM, de fato não pode ter essa questão da intimidade, tá? Agora, uma quarta situação, o cônjuge está fora de casa, sem OH e sem OM, também é aplicar o deixa aí. É aplicar o deixa aí, esse é o meu caso, tá? Tem que aplicar o deixa aí, não procurar. Se vir procurar, você vai ser o abrigo espiritual, caso a pessoa chegue, às vezes, debilitada emocionalmente, tudo bem, amém. Mas é deixar aí totalmente, tá? Tendo filho, o tratamento, ele vai ter que ser, é claro, com sabedoria. Você não vai poder excluir a pessoa de tudo porque vocês têm um filho em comum, né? Aí é alienação familiar, né? Também não é assim. Vamos ter sabedoria quanto a isso. Porém, tem que entender, o Senhor é o teu juiz. Procure primeiro a justiça de Deus antes da justiça dos homens, porque eu vejo muita gente procurando primeiro a justiça dos homens antes da justiça de Deus e agravando o deserto, tá? Então, isso agrava deserto. Quando a gente sai da direção de Deus e toma decisão no impulso, na ira, na raiva, na vingança, em qualquer outro sentimento desse, a gente acaba trazendo um agravo para o deserto, porque deserto é rendição, não é se render ao cônjuge, não é se render ao Senhor, à vontade de Deus. A gente deu brecha, legalidade, o inimigo entrou, detonou a nossa família, a nossa casa, e agora a gente tem que se submeter à vontade de Deus e aceitar aquilo que Ele tem para nós. Então, o fora de casa, né, com OH, tem que deixar aí. Sem OH, né, e sem OM, também tem que deixar aí. De qualquer jeito tem que deixar aí. O que muda? É a questão íntima. Né? A questão íntima que muda. Está fora de casa, mas está com outra pessoa, te procurou, voltou em casa e procurou, larga a mão. Não entra nessa, não. É a mesma situação lá que a gente falou do primeiro caso, né? Que a gente deu o exemplo do profeta Oséias. Agora tá sem OM ou H. Nesse caso de tá fora de casa, tá sem OM, tá sem H, voltou e procurou, tudo bem, teu marido e tua esposa. Porém, existe uma situação. No caso, principalmente das mulheres. Tá fora de casa, tá sem OM, tá sem H. Amém. A mulher, quando ela tá fora de casa, ela muito dificilmente ela vai voltar para procurar essa questão íntima. Não vai voltar mesmo. Isso eu garanto para os irmãos. Mas o homem volta. As irmãs sabem disso. Então, assim, às vezes isso gera uma comodidade muito grande pro lado do cônjuge que está fora de casa.
tá fora de casa, ele no caso, tá lá na casa da mãe, bonitão, vivendo a vida adoidado, né? Não quer saber de casamento, não tá enrolado com ninguém, mas também tá procurando ainda, né? Mas quando ele quer, ele volta em casa e tá lá, disponível. Então, irmãs, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Vocês querem meio marido ou quer o marido inteiro? Então, escolham as armas corretas e as estratégias corretas, né? Busque de Deus estratégia. Viu que deu errado? Muda a estratégia, tá? Se valoriza diante do Senhor e segura a leoa que tem dentro de ti aí e receba de Deus uma bênção, tá bom? Então, uma outra situação, com filhos fora de casa. É o que a gente estava comentando agora. Com filhos fora de casa, não dá para cortar totalmente o contato, não dá, porque tem filho, né? Senão você leva para um lado de alienação familiar de fato, você leva para um lado complicado. A gente vê muitas vezes as pessoas querendo cortar totalmente o contato, não pode. É o pai, né? É a mãe, então tem que ter um diálogo, ainda que mínimo. Vocês vão conversar sobre o filho, né? Ou sobre os filhos. Vocês não vão falar sobre vocês de forma alguma. Nem tem por que conversar sobre vocês, né? A orientação que o Senhor nos dá é deixar ir. Agora, sobre filhos, sim, tem que falar. Não bloqueia em redes sociais. Se quiser bloquear, até pode bloquear, mas tem que ter um canal de comunicação. Uma linha telefônica, tem que ter um canal de comunicação, né? A sabedoria, ela já edificou a sua casa. E a última situação que a gente pode pegar aqui: sem filhos e fora de casa, o cônjuge, o esposo, a esposa. Aí, meus irmãos, esse deixar ir aí é aquele deixar ir completo, sabe? Contato nenhum. Esquece que tá vivo, pode bloquear, pode sumir da vida. Ah, mas aí ele vai pensar que eu desisti do casamento. Meus irmãos, Deus sabe que você não desistiu. Você não tem que provar nada para ele, nem tem que convencer ele ou ela de nada. É o Espírito Santo quem vai convencê-lo lá onde ele está, ela onde ela está. Você tem fé ou não? Então, assim, é uma atitude de fé. O deserto é um posicionamento de fé. Nós temos que crer que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. A gente não precisa ficar mandando mensagenzinha para poder mostrar que eu ainda estou aqui, eu ainda quero, eu ainda estou disponível, nada disso. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra. Então, sem filhos fora de casa, esquece totalmente. Deixa lá, joga a pá de areia lá, tem terra, deixa Deus reviver, deixa Deus ressuscitar, deixa Deus realizar um milagre. Então são situações diferentes. Em casa com OM e OH é o abrigo espiritual, mas não toque em mim, tá? Porque tá com situação lá fora, tá vivendo em legalidade. Em casa sem OM, sem OH, sabedoria, né? Tratamento VIP em todos os sentidos, inclusive intimidade, tratamento VIP maravilhoso, mas sempre com sabedoria, sempre com muita sabedoria, reagindo mais do que agindo. Fora de casa, com OM ou H, você é o abrigo seguro da pessoa, amém. Se ela vier em casa, você é o abrigo, porém não me toque, tá? Tá com OM, tá com H, vai ser liberto, né? Vai receber de Deus uma libertação. Em leito de adultério, né? Tem que ter essa questão de sair dessa vida de devassidão e de libertinagem. Fora de casa, sem OM, sem OH. É aquilo, é sua esposa, é seu marido, tá tudo certo, né? É aquilo que eu falei agora. Só que não pode gerar uma situação de comodismo, para a pessoa entrar num comodismo de só te procurar para finalidade de intimidade. Então, a gente tem que saber se a gente vai ter quer ter meia esposa, quer ter meio marido ou quer ter um marido e uma esposa inteira. Isso normalmente acontece no caso das irmãs. O homem, como eu falei, ele volta. A mulher normalmente ela não volta. Com filhos fora de casa. Com filhos fora de casa, contato. Tem que ter uma linha de contato. Mas não pode ser essa linha de contato a desculpa para você ficar indo atrás e querendo saber onde está, que hora que vai estar, quando vai chegar, se não vai chegar, se está morando aonde, o que está fazendo, está com outra pessoa, não está com outra pessoa. Sem filhos e fora de casa. Acabou, irmãos. Deixa embora. Suma da vida dele, suma da vida dela e é só oração. É só oração. As pessoas usam também, às vezes, muito aquele versículo de Paulo que diz assim: não vos priveis uns aos outros, senão por mútuo consentimento, para oração, jejum, né, para que não deis lugar ao inimigo. Então eu tenho que me relacionar. Meu marido, minha esposa, a Bíblia diz que é para não se privar um ao outro, né, um do outro, né, e que o corpo da mulher pertence ao seu marido, ela não tem domínio sobre o seu próprio corpo e vice-versa. Ok, irmãos. Ali Paulo está falando em condições normais de pressão e temperatura, onde o casal está ali dentro de casa, vivendo uma união normal e tudo certinho. Deserto é uma outra situação. E quanto mais um deserto, onde o marido está com uma outra mulher na rua ou a mulher está com outro homem.
Então a gente tem que tomar cuidado com a interpretação da palavra e, sobretudo, com o texto da Bíblia, né? Não vos priveis uns aos outros por mútuo consentimento. Para quê? Para orar. Teu marido quer orar contigo, ele tá nesse nível de... Não tá mesmo, né? Tanto é que tá na bagaceira. A esposa quer orar com o irmão? Não, também não quer, né? Tá mal. Então o texto não se aplica não, tá? Vamos ter cuidado com esses textos aí para poder a gente não tirar o texto do contexto. São alguns casos que a gente tem, que a gente escuta muito. Eu não sei se eu me fiz entender, se ficou claro para os irmãos. É mais uma conversa, que não é uma mensagem, um estudo, nada disso. É só uma conversa, porque são casos que chegam bastante. Eu peço aos irmãos que deixem nos comentários, eu tentei ser de uma forma bem rápida, bem breve, trazendo essas colocações, para poder não ficar também enrolando demais. Coloquem nos comentários o que? As dúvidas, outras situações que pode se apresentar. Esse é o primeiro vídeo, né? Outras situações que podem aparecer, né? Esse é o primeiro vídeo. Eu pretendo fazer mais uns 3 vídeos desse aí, uns 2, 3 vídeos desse. Nos outros vídeos abordando a situação de união, né? União estável, casamento, de noivado, de namoro, segundo casamento, à luz da Bíblia, o que a palavra fala, né? E o que Deus ele realmente pode, realmente ele quer fazer em cada caso desses aí. Amém, irmãos? Então fica aí a colocação, os irmãos fiquem com a paz do Senhor Jesus.